O que eles sabem e nós não sabemos ainda? Com certeza você já se fez essa pergunta, especialmente quando percebe coisas acontecendo no nosso dia a dia e ações dos nossos líderes que simplesmente não condiz com o momento, muito menos com a realidade que se vive. Coisas que parecem óbvias, mas que para esses caras nunca são. O que será que eles sabem e nós não sabemos? Quando se fala especialmente de objetos não identificados, nós lembramos logo dos OVNIs, que são objetos voadores não identificados, mas eles não são únicos. Na mitologia grega, o nosso mundo se dividia em 3 partes: céu, dominado por Zeus; terra, onde habita nós, meros humanos; e o mar, dominado por Poseidon. Existia também o reino dos mortos, controlado por Hades, mas esse não vem ao caso. Nos atentemos apenas a céu e mar, porque os gregos colocavam eles no mesmo nível. O mar era tão grande como o céu era. Sendo assim, meus irmãos, de onde eles tiraram isso? Por que eles achavam que o mar era tão grande como o céu? Será que eles viram algum tipo de fenômeno que os convenceram disso? Eles viam tanto no mar como no céu? Pois é, meus irmãos, é exatamente isso que você vai ver nessa matéria. E não é crendice, nem teoria da conspiração, tá? É uma matéria do Correio Brasiliense que eu guardei para agora. Um almirante da Marinha, de nada mais nada menos que os Estados Unidos, fala sobre esses objetos estranhos encontrados nos oceanos. Não é à toa, meu irmão, que tem tanta restrição no mar que você não pode nem imaginar. Inclusive agora, com aquele acidente do Titanic, que eu acho que não foi acidente, foi proposital, acredito que os caras estavam andando muito por lá naqueles submarinos e poderiam encontrar alguma coisa que não era para ser encontrada. Talvez algo que mudasse o nosso entendimento de como realmente afundou aquele navio. Sabemos que apenas um ano depois daquele navio ceifar a vida da elite que não era a favor da criação do Federal Reserve, né? Após um ano, ele foi criado o Federal Reserve, onde todas as nações começaram a dever. Você diz, os Estados Unidos é grande. É sim, mas ele também deve. Deve a quem? A essas instituições. Mas isso é um outro assunto e que hoje em dia é difícil de se falar. Então aquele pessoal que estava rodando o Titanic talvez encontrasse uma nova teoria, né, para explicar o porquê ele realmente afundou. Infelizmente os pensamentos agora se tornaram crimes. As teorias não podem mais ser feitas. E temos que ficar com a versão oficial que as pessoas vão ser proibidas de navegar por ali simplesmente para o bem e a proteção delas mesmas. Afinal, as nossas autoridades sempre pensam em nós, em primeiro lugar, não é? É assim que a gente deve pensar. Então essa dica chegou a mim já faz um bom tempo, foi do Silvio Omar Ramos e eu guardei ela. Eu digo, esse é um vídeo especial. Um abraço ao meu querido irmão Silvio Omar Ramos. E o que eu vou falar agora é simplesmente a matéria. E como não há tempo a perder para relembrar os velhos tempos, pega agora mesmo pão com manteiga e queijo e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Almirante da Marinha dos Estados Unidos alerta sobre objetos estranhos nos oceanos. Um ex-almirante da Marinha dos Estados Unidos chamado Tim Gallaudet publicou um artigo onde alerta sobre os riscos dos objetos submersíveis não identificados, USOs na sigla em inglês. Eles precisam ser analisados tanto quanto o fenômeno anômalos não identificados, WAPs em inglês. Acredito que esse nome seja porque muitos desses objetos não apenas voam, mas também somem. Então, modificaram o nome que antigamente eles eram conhecidos como OVNI, tá certo? Na matéria está escrito assim: anteriormente chamados de objetos voadores não identificados, OVNI, que ocorrem nos céus. De acordo com Tim, os USOs são pouco investigados, mas podem ser tão preocupantes quanto os UFOs, uma vez que podem viajar nas águas profundas do oceano sem nunca emergirem. Para eles, estas anomalias colocam em risco a segurança marítima dos Estados Unidos, que já está enfraquecida pela ignorância sobre o oceano global. Então aqui, o almirante da Marinha dos Estados Unidos admite que se conhece, mesmo eles, né, com a alta tecnologia, potência mundial, se conhece muito pouco sobre o oceano. Afinal de contas, meus irmãos, mesmo que eles digam para vocês que são capazes de visitarem outros planetas, a grande verdade é que nós não conhecemos nem o fundo do nosso oceano. Mesmo assim, esses caras querem que você acredite que eles dominam completamente o universo. Nós dizemos que sim, afinal de contas, como você sabe, pensar hoje em dia é proibido. No artigo publicado por Tim,
ele revela que existem 2 exemplos contratantes sobre os tipos de situações envolvendo os usos. Essa palavra usos são porque são encontrados debaixo d'água, tá certo? O primeiro dele faz alusão ao livro Uma Investigação Aprofundada dos Usos no canal Santa Catalina, de Chris Stiles, que menciona uma missão conjunta entre Estados Unidos e Canadá, e que mergulhadores fizeram um exercício de varredura em minas no porto de Shelburne, Nova Escócia, em 1960. Eles afirmaram ter visto 2 embarcações em forma de disco no fundo do mar. Além disso, os mergulhadores revelaram ter visto os ocupantes dessas embarcações tentando consertá-la, e também gravaram imagens subaquáticas dessa atividade. O segundo exemplo citado foi documentado em 1952 e conta o caso de uma tripulação da Marinha dos Estados Unidos, que ao sair do Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz, encontraram uma área luminosa no oceano de 300 a 450 metros de largura que girava e pulsava simultaneamente. J.R. Bowdler, que reportou o caso, escreveu que o caso era estranho e impressionante ao extremo, com um navio parecendo ocupar o centro de um enorme cataventos cujos raios consistiam em luzes fosforescentes, girando rapidamente sobre o navio como um centro, afirmou. No artigo, Gallaudet avalia ainda que é necessário uma parceria entre os governos em várias áreas que trabalham com o oceano para estudar mais a fundo esses fenômenos. Não importa o quanto se aprenda sobre fenômenos anômalos não identificados na atmosfera, uma compreensão completa deles permanecerá oculta e ausente nas investigações dos nossos oceanos, em grande parte desconhecidos. Sem olhar para o abismo, nunca saberemos o que existe por lá. Essa frase final dessa matéria, meus irmãos, ela é muito impactante, porque todos sabem que o efeito de olhar muito para o abismo é que ele também olha para você. Talvez isso, meus irmãos, seja a explicação para tantos sumiços na área do Triângulo das Bermudas. Muita gente fala, quando faz vídeos, sobre os acidentes estranhos que acontecem lá, mas esquecem de avisar que, da mesma forma que acontece nas águas, também acontece no espaço aéreo daquela região. E as pessoas que pesquisam, os verdadeiros pesquisadores do fenômeno UFO, sabem que eles são vistos tanto na água como no céu. Só que a grande mídia só fala e só faz filme mostrando os do céu, como se exclusivamente eles só fizessem essas andanças no céu. E isso existe um motivo. É para fazer entrar na cabeça das pessoas, porque veja, só para você entender, desde 1950 que se sabe disso. Esses fenômenos existem também dentro d'água. Não é uma coisa nova. Mas a mídia, quando faz os filmes, mostra sempre voando, que é para você interpretar como criaturas vindas de outro planeta. Você sabe que os astronautas, quando vai sair do nosso planeta, ou os satélites não tripulados, eles vão para o céu. Você nunca viu eles entrarem no mar. Você vê eles voando. Eles precisam voar bastante e depois sair do planeta, supostamente. Então, uma teoria de que essas criaturas, esses objetos, entram na água e nunca mais se vê, nem sequer sobem de volta, é estranha. Mesmo nessa matéria você ouviu que a parte que é divulgada, e você deve imaginar que esses documentos e essas filmagens estão em sigilo, do contrário nós teríamos acesso, elas estão em sigilo, ele está falando sobre elas, né? Esse é o almirante, mas ele não as tem, e se as tivesse, duvido ter coragem de mostrar, né? Então, ele fala de trechos, não, eles estavam ali consertando essa nave, sempre reforçando. A parte que é divulgada é a parte que reforce essa crença de que são realmente seres que vêm de outros planetas para cá. Eu mesmo lendo essa matéria imaginei o quê? Não, talvez tiver algum defeito técnico, né, mecânico nesse disco e ficou por lá. Mas se você parar para pensar que eles fazem essas viagens dentro do oceano e de lá nunca saem, você deve entender que pode não ser o que você levou a vida toda acreditando. Pode não ser seres, de fato, de outros planetas, mas sim de outras dimensões. E que existam portais onde essas criaturas, dependendo das oferendas, e aí você começa a entender melhor as coisas, porque várias populações, em diversos momentos da história, sem ligação nenhuma, antes de viajar faziam sacrifícios a certos deuses, oferendas a certos deuses, na esperança de que os mares ficassem mais calmos, eles tivessem uma viagem tranquila e afastassem os maus espíritos. Você acha que isso era apenas uma crença, meus irmãos? Ou estava eternamente ligada a esses objetos, a esses seres, seja lá o que for? Na história não é nenhuma nem outra, não é caso isolado de uma nação ou de outra, mas tem vários heróis da história que foram guiados por luzes que brilhavam e indicavam as direções onde eles deveriam ir quando estavam perdidos no mar.
Eles acreditavam que essas ajudas vinham direto dos deuses. Infelizmente, quando eles fazem os filmes, eles fazem questão de deixar essa parte da história de lado. Alexandre o Grande, mesmo quando eles vão falar das histórias deles, eles cortam as partes dos dragões, onde dizia que, olha, aqui a gente chegou nessas terras, mas precisamos parar para enfrentar os dragões. Será que eram dragões mesmo? Ou eram os tais famosos hoje dinossauros? Existe muito mais, meus irmãos, entre o céu e a terra do que a gente imagina. E nosso canal está aqui para mostrar isso para você. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido, meus irmãos, que existem muitos mistérios. Eu já peço que você deixe aquele like maroto. Eu não sei que dia esse vídeo vai sair, mas lembre-se que dia 25, né, vai ser o nosso sorteio Faca no Zoiudo. Não deixa de participar, família. Os últimos ganhadores aí praticamente compraram de última hora, né? Só na esperança de ajudar o canal mesmo. Ó, Davi, eu vou comprar só para ajudar. E de repente ganharam. Eu acredito que Deus vê o coração de cada um. Então, na sua boa vontade de financiar esses vídeos mal feitos, você pode ser o ganhador de 10 mil reais, que é uma parte do lucro do nosso produto, tá certo, família? Ele vai direto para onde vocês. Então, dia 25, lá no Instagram, nós estaremos juntos às 19 horas, vendo quem de vocês vai levar essa pequena graninha, mas que é com muito carinho e com muito desejo, né, que você faça bom uso. Certo, meus irmãos? Então, às 19 horas, dia 25, agora, nós estaremos juntos no Instagram. Quer participar? Compre lá o nosso selo Faca no Zoiudo. Você consegue entrar no site através do nosso Instagram ou Telegram. Você entra aí em um dos dois, vai ter o link lá, é só clicar e o selo para você baixar, tá certo, família? 10 reais, inclusive você faz o pagamento pelo site vinculado ao Mercado Pago. Então é super seguro. Certo, meus irmãos? Então participa, dá aquela força, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!